Fala aí, galera, beleza? Tranquilo? Então, vamos seguir aquela correção dos exercícios, tá? Dos módulos concomitantes, tá? Sistema muscular e neurônio. Eu botei dois, então não vamos perder muito tempo, até para não ficar extenso, tá? Só que eu não consegui projetar aqui para vocês, porque quando eu fui pegar o livro lá online, eu não achei essas atividades. Tinham outras lá no livro de 2020, tá? De vocês. Então, acho que eles erraram nesses dois módulos aqui. Ou eu posso não ter visto, mas tudo bem. Mas eu olhei lá, eu não consegui achar, então não montei aqui para vocês visualizarem. Mas vamos seguir no baile, eu acho que é você só pegar o livro aí que tá bem tranquilo, tá? Na página 146, então, a gente começa aí como os tipos de fibras musculares aí na primeira e as ações, né? Então, a gente tem cardíaca, estriada esquelética, lisa e os possíveis contrações, voluntária, lenta, involuntária e por aí vai. Quando a gente analisa o músculo, a gente vai direto numa, tá? Que é a estriada esquelética, que a gente sabe que esse músculo ela é voluntário e pode ser rápida e em alguns momentos lenta, tá? Depende, mas geralmente aparece lá voluntária e vigorosa, em geral rápida, tá? Então a gente sabe que esse voluntária e vigorosa é do músculo estriado esquelético. Então a gente tem a 2 sendo a B aí, tá? A gente só pode ver isso em duas alternativas, que é a A e a C. Qual a diferença daí das duas? É no cardíaca. O músculo cardíaco, ele é uma contração involuntária e rápida. Então é 1 e C. A gente já mata charada. Já a contração involuntária e lenta está relacionada aos órgãos, né, e tal, é a musculatura lisa. Então seria a letra E. A 2, né, a gente tem relação em fibras musculares, estriadas esqueléticas, julgue os itens 1 e 2, que seguem. Isso aqui a gente vê alguma coisa no livro, né, mas não se fala com tanta frequência, mas as fibras estriadas esqueléticas lentas, elas são ricas em mitocôndrias, tá? Justamente porque ela precisa desenvolver uma certa contração diferenciada, né? E elas realizam uma respiração aeróbica, são ricas em mioglobina e fornecem grande resistência em exercícios de longa duração. Então, se tu tem uma longa duração, né, precisa de maior energia, digamos assim, tá? Por quê? Porque ela é longa, tu precisa isso com desenvolver isso por mais tempo. Então, logo, tu tem que ter mais mitocôndrias. Então, essa afirmação está correta, tá? A 2, as fibras estriadas esqueléticas rápidas são pobres em mitocôndria, realizam respiração anaeróbica, possuem pequena quantidade de mioglobina e são importantes em competições de grande intensidade e tal, de curta duração? Sim. E o Usain Bolt aqui desenvolveu melhor essas musculaturas, tá? Então, a gente tem que entender essa relação. Mas, em geral, tá? Que a gente viu acima aí, a contração é voluntária e vigorosa, tá? Isso em geral. Na 3 a gente tem algumas lâminas, que é 1, 2 e 3, né? E 3 tipos de tecidos muscular de cães, tá? Nos cães. Então, na primeira lâmina, a gente tem a fibra de contração rápida e involuntária. Coração. Músculo estriado cardíaco, sempre, tá? 2, fibras de contração rápida e voluntária. Tá? Contração rápida e voluntária. Pode ser a pata do bicho, tá? A perna ali, tranquilamente, do bicho, tá? Pata, em geral. Lâmina 3, fibras de contração lenta e involuntária. Esôfago, intestino, estômago e por aí vai, tá? Vísceras também, músculo liso, contração lenta e involuntária e por aí vai, beleza? A 4 ela é interessante, né? Aí vocês têm os desenhos do Leonardo da Vinci, ele pede para que Leonardo da Vinci pudesse representar ações de abraçar e abrir os braços, né? Foi importante saber que entre os principais músculos contraídos em cada situação estão respectivamente, já vou dizer a correta, tá? Que é a letra B, porque quando eu abraço, eu contraio o peito e o bíceps, aqui nessa região, e quando eu abro os braços, eu contraio já o tríceps, parte de trás, e os músculos dorsais, aqui atrás. Então, eu contraí esses músculos, relaxei os de trás. Contraí os de trás, né? Aqui, relaxei os dessa região. Então, contração, relaxamento. Contração, relaxamento. Beleza? Então, tem essa relação. Um halterofilista búlgaro pesou até 58 quilos, teve que devolver sua medalha após o exame de doping, no qual foi constatado um uso de diurético, um método utilizado por dois motivos. Perder peso, então tu não pode fazer isso com uma forma em que tu utilize medicamentos, né, que são proibidos, tu tem que fazer isso de forma com exercícios, né, tal.
excretar outro tipo de anabolizante. Aí qual? O diurético tem como princípio ativo o quê? Agir sobre a hipófise, que é lá na hipófise que a gente tem a liberação do ADH, o antidiurético. Então esse ADH faz com que tu permita com que tu não excrete, né? Tu não urine com maior frequência. Quando tu toma um inibe o antidiurético, tu vai urinar com maior frequência. Aí, utilizando a resposta do livro, tá? Para deixá-la mais coerente para vocês aí, o diurético inibe a liberação de ADH pela hipófise. O néfron diminui a reabsorção de água, aumentando o volume de urina excretada. Então, se eu tenho uma inibição do antidiurético, eu vou urinar com maior frequência. Logo, eu vou reabsorver menos água, beleza? Aí, indo para o neurônio, então, um estímulo aplicado em um ponto de um nervo desencadeia a formação de um impulso nervoso, beleza? Caracterizado pela despolarização, seguida de repolarização da membrana dos axônios. Esse fenômeno denominado potencial de ação, se propaga pelo nervo após um determinado período de tempo, em presença de oubaína, que é um inibidor específico da enzima sódio-potássio ATPase, ou seja, isso vai influenciar lá na bomba de sódio e potássio. Qual seria o efeito da formação do potencial de ação? Justifique sua resposta. A gente tem uma bomba de sódio e potássio funcionando aí, ela sempre vai botar o quê? Vai botar sódio para fora, potássio para dentro, sódio para fora, potássio para dentro. Para que ocorra um potencial de ação, eu tenho que despolarizar essa membrana. Quando eu despolarizo a membrana do neurônio, eu permito que o sódio entre em grande quantidade para dentro da célula do neurônio. Isso desencadeia um potencial de ação, beleza? Agora, se eu interfiro nessa bomba de sódio e potássio, obviamente que eu não terei o potencial de ação de forma correta. Então, olhando aqui na resposta, né, vou falar para vocês, os potenciais de ação não poderão mais ser formados. Com a inibição da bomba de sódio e potássio, o potencial de repouso não será restabelecido e um novo potencial de ação não poderá ocorrer. Então, eu tenho um potencial de ação porque eu despolarizei a membrana, só que se eu não boto funcionar de novo a bomba de sódio e potássio, na sequência, quando eu tive o impulso nervoso, eu não repolarizo a parte de trás do neurônio, onde já ocorreu o potencial de ação. Logo, eu não vou permitir que outro potencial de ação ocorra. Beleza? Seguindo o baile, então. Aí tem um quadro interessante, né? Qual é a sequência de cultura de tecidos de neurônio do mais veloz para o menos veloz? Nós temos neurônios que são mais velozes do que outros, tá? Os que têm bainhas de mielina, que formam nódulos de Harvard, são mais velozes do que outros, tá? Então, vamos olhar. Desculpem. A primeira consideração que a gente tem que levar é a quantidade de mielina que é formada ali, né? Desse extrato mielínico, que a gente chama. Logo, maior quantidade de mielina, de mielinização desse neurônio, a gente vai formar mais nódulos de Harvard. E, por consequência, então, a gente também vai ter mais potenciais de ação, ou seja, mais velocidade no potencial de ação. Outra coisa que influencia também é a ATP, tá? Que está disponível nesses neurônios. Então, dá para observar de forma bem clara que a A é a primeira, é o mais veloz de todos, né? A gente tem mielinização igual aos outros, com exceção a B que não tem. A gente tem nódulos de Harvard em maior quantidade, são 3, né? No caso ali. E ATP disponível, 3. Tá no máximo em relação aos outros. Então, a A é o mais veloz, tá? Na sequência, a gente tem a letra D aí. Ou seja, duas mielinizações aí, né? 2 nódulos de Harvard e ATP disponível. A gente tem que seguir essa sequência. Logo, então, a D é a segunda. A C vem em terceiro e, por final, vem a letra B ali. Porque a gente não tem nem mielinização e nem nódulos de Harvard, que são considerações importantes para que a gente tenha um potencial de ação. Tá? Então, os nódulos de Harvard, que são formados através das bainhas de mielina ali do neurônio, vão fornecer uma maior velocidade no potencial de ação. Beleza? Então, seria da A, D, C e B. A3, então, considera as duas colunas abaixo, né? A gente tem ferro, potássio, magnésio, cálcio, sódio e tem aí as respectivas, né, informações relacionadas a esses íons aí. Desculpem. Como é que a gente mata a charada, tá? Ferro. Pô, o ferro tá onde? Dentro da hemoglobina. É um componente da hemoglobina, né? Importantíssimo para
levar o oxigênio para os órgãos e tal, e por aí vai. Então, a 1 é a 5. Se é 1 e a 5, a gente já elimina a C, a D e a E aí. A gente sobra duas, a A e a B só. E aí a gente vai para a segunda, né, questão. Potássio. Potássio está onde, se for analisar aqui? Como eu falei antes, a gente tem mais potássio dentro da célula do neurônio do que fora. A gente tem que manter isso graças a uma bomba de sódio e potássio. Sódio fora, potássio dentro. Então, principal íon positivo no interior das células e influencia na atividade dos neurônios. Então, 2 a 3. Então, já a gente mata a charada, que é a letra A. Depois é só pegar a sequência aí para vocês estudarem. Na 4, então, há evidências de que a transmissão do impulso nervoso através da sinapse deva-se ao quê? A ação de um neurohormônio libertado pelas terminações do axônio. Então, a gente tem as terminações do axônio. Deixa eu ver se a gente tem alguma informação aqui que dá para passar, né? Vamos ver se esse desenho ajuda. A gente tem as terminações do axônio aqui, ó, tá? Essas ramificações. E aqui no final, a gente tem vesículas sinápticas que possuem neurotransmissores dentro. Então, esses neurohormônios aqui, tá? Esses neurotransmissores, que é a acetilcolina, um deles, né? Quando a gente tem um impulso nervoso, que é elétrico, chega, toca neles aqui e libera esses neurohormônios ou neurotransmissores aqui numa fenda sináptica. E aí esses neurohormônios ou neurotransmissores são pegados, né? Digamos assim, que são capturados pelo neurônio seguinte. Beleza? Então, seria a letra A, nesse caso aqui. Deixa eu só descompartilhar. Aqui, beleza. 5. O epitélio olfativo dos mamíferos é formado por células epiteliais de sustentação e por células sensoriais que se comunicam com outras células situadas nos bulbos olfatórios. Sobre as células sensoriais, fizeram-se as seguintes afirmações. 1. Essas células são neurônios, cada um formado por um corpo celular e por dois tipos de prolongamentos, os axônios e os dendritos. Correto? A transmissão do impulso nervoso de uma célula para outra é efetuada através de uma sinapse, não existindo continuidade citoplasmática entre as duas células. Isso aí. A gente tem uma sinapse que ocorre, né, que é uma liberação de neurotransmissores aí no final das terminações do axônio. Esses neurotransmissores caem numa fenda sináptica, ou seja, os neurônios não se tocam, e aí há neuroreceptores no outro neurônio. Aí ele capta esses neurotransmissores e passa o impulso nervoso para outra célula neural. Na sinapse, o impulso nervoso pode ser transmitido indiferentemente em qualquer sentido? Não, já mata a charada aí. Não tem sentido bidirecional. É unidirecional, ou seja, vem dendrito, corpo celular, axônio. Sempre essa lógica. Nunca ao contrário. Nunca axônio, corpo celular, dendrito. Não. O impulso nervoso ele é dendrito, corpo celular, axônio. Graças a uma repolarização que a gente tem na membrana do neurônio. Beleza? A gente tem o impulso nervoso, ele ocorre, aí a bomba de sódio e potássio para de funcionar. Parou de funcionar, entra sódio para dentro da célula, esse sódio, essa diferença de potencial faz com que ocorra o impulso nervoso, mas já na sequência, quando eu tive o início do impulso nervoso, atrás aqui já começa a ocorrer o processo de repolarização da membrana. Aí, ocorrendo a repolarização da membrana, a gente então tem a volta da funcionalidade da bomba de sódio e potássio. Daí, por consequência, então, não tem mais essa questão, né? Beleza? Então, não é bidirecional, é unidirecional. Só um pouquinho, Sérgio, já vou. Em um experimento no qual se mediu a velocidade da condução do impulso nervoso, foram observados diferentes resultados com fibras nervosas, mielinizadas e para as não mielinizadas. Cita, então, o tipo de fibra nervosa com maior velocidade de condução. Que nem eu estava falando, tá? Desculpem, eu me perdi antes porque chegou gente aqui, tá? Mas, qual é o maior que a gente tem maior velocidade? Aquele que é mielinizado. Quanto mais nódulos de Harvey eu tiver, maior velocidade eu terei no impulso nervoso. Justamente porque ele vai ser saltatório. É um impulso nervoso saltatório. Beleza? Então, terminamos por aí, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, só chamar. E tamo junto. Valeu, galera. Até mais.